Bom dia, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Hoje, nosso dia 8 de agosto. Hoje é nossa sexta-feira, segunda sexta-feira do mês. Que Deus te abençoe com ricas bênçãos celestiais. Que o Senhor possa te abençoar e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Porque esse nome de Jesus, ele nos dá autoridade, né, irmãos? Nós falamos isso essa semana, nós profetizamos no decorrer dessa semana. E nessa sexta-feira, dia 8, eu quero te cumprimentar com o shalom de Deus. Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha uma sexta-feira iluminada, protegida pelo nosso Senhor Jesus, que levou todas as nossas dores, nossas enfermidades naquela cruz, por mim e por você. Que você, nessa manhã, possa compartilhar o nosso canal, que você possa clicar no joinha. É muito importante quando você dá essa notificação aí, tá, irmãos? Você abençoa o meu canal, o nosso canal, o canal de Deus, que você possa escrever aí no comentário, se assim você tiver condições, amém, é lógico, mas se você puder, pode colocar um amém, e Deus te abençoe com ricas bênçãos do céu. Que nessa manhã nós possamos levantar os nossos olhos e glorificar e exaltar o nosso Deus. E falar, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor tem restaurado a nossa fé. O Senhor tem restaurado a nossa força. O Senhor tem sido para conosco. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus, ele é fiel para cumprir as promessas dele. E nessa sexta-feira as muralhas venham cair, que as dificuldades caiam por terra, e que o Senhor alargue as suas fronteiras, as minhas fronteiras, que você possa glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Nessa manhã de sexta-feira, eu quero dizer, o Senhor é contigo. Ele te levanta para ser cabeça. Ele te levanta nessa manhã para exaltar e falar, esse será o melhor dia do meu dia. Eu vou estar aqui orando em nome de Jesus. Você vai estar aí com pensamentos positivos nessa manhã, em nome de Jesus, porque o lugar que é tristeza na sua vida, Deus vai trazer alegria. Eu profetizo em nome de Jesus, amém? A palavra que eu trago nessa sexta-feira para o coração de vocês, a palavra que Deus assim falou comigo nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês, está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Eu quero falar para você que a pedra de ajuda, ela chama Jesus. A pedra que Deus está trazendo para você glorificar e exaltar o nome dele, essa pedra chama Jesus. Está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e chamou seu nome de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Até aqui o Senhor tem segurado em suas mãos. Até aqui o Senhor tem realizado sonhos. Até aqui o Senhor tem te curado, tem te libertado, tem te protegido a sua família. Você pode repetir comigo nessa manhã? Olha, vamos ser boca de Deus nessa terra, nessa manhã. Senhor, vá à minha frente, Pai. Senhor, guarda a minha direita. Senhor, guarda a minha esquerda, guarda atrás. Derrama as suas bênçãos sobre a minha cabeça, do alto da minha cabeça, as plantas dos meus pés. Amém? Ô, glória! A palavra do Senhor diz, irmãos, nesse versículo, que Samuel tomou uma pedra e pôs sobre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra do Senhor diz, no versículo 7, que ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa,
subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Às vezes, nós estamos diante de uma situação e nós ficamos com medo. Às vezes, nós estamos diante de uma situação que faz com que nós recuamos. Mas a palavra do Senhor diz aqui que os filisteus eles foram vencidos. Sabe por quê, irmãos? Porque ali a palavra do Senhor diz que Samuel ele tomou uma posição. A palavra do Senhor diz que Samuel ele viu e ele sabia que ele podia contar com Deus. E aqui a palavra do Senhor diz assim: pelos que disseram filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Ele se encontrava naquele lugar, e aquele lugar foi um lugar de derrota. Mispa era um lugar que era um lugar de tristeza, de derrota. Ali o povo de Israel juntou com Samuel e falou com Samuel: não pare de cessar, não pare de orar, não pare de clamar, para que Deus nos livre das mãos dos filisteus, porque os filisteus queriam ali destruir tudo, irmão, acabar com tudo. Então tomou Samuel um cordeiro e sacrificou ele inteiro. Quer dizer, ele fez um propósito com Deus. Samuel fez um propósito com Deus, para que o Senhor o livrasse daquela situação, para que o Senhor fosse com ele naquele local, para que o Senhor fosse com ele naquela guerra, que o inimigo estava vindo ali. Irmãos, o inimigo vem para matar, roubar e destruir os nossos sonhos, destruir aquilo que nós anseiamos. E a palavra do Senhor diz que quando nós colocamos numa posição como Daniel, como Josafá, como aqui Samuel, a palavra do Senhor diz que quando nós colocamos em prática, a clamar, a determinar nossas vitórias, o Senhor ele nos ouve. E ali o Senhor ouviu, o Senhor deu ouvido ao clamor de Samuel. E a palavra diz assim: sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas enquanto ele estava vindo para pelejar contra o povo de Israel, eu quero falar nessa manhã que o inimigo que levanta contra a sua vida, ele vai ter que cair por terra. A força do mal não vai prevalecer contra a sua vida, porque você está num propósito de oração com o Senhor. Você está determinando o propósito com o Senhor. Aleluia! Oh, glória! E a palavra do Senhor diz que quando Samuel estava ali sacrificando o holocausto, quando ele estava ali tomando aquela posição, o Senhor fez trovejar. Naquele dia foi uma grande trovoada sobre os filisteus e aterrissou de tal maneira que foram todos destruídos. Irmão, o que eu quero falar para você nessa manhã, que quando eu e você tomamos uma posição em oração, em jejum, em consagração, Deus toma em nosso favor. Quando eu e você estamos numa posição de orar, de buscar o Senhor faz por nós. Eu quero falar para você que quando ali estava ali, enquanto Samuel estava ali fazendo o sacrifício, quando ele estava ali orando ao Senhor, e no dia de hoje é oração, é jejum, eu quero falar para você que veio uma grande trovoada sobre aqueles filisteus, sobre aqueles inimigos de Samuel. E eu quero falar para você que todos eles foram destruídos, porque Deus ouviu a oração e deu livramento. Deus respondeu à oração de Samuel. Nessa manhã, Deus está ouvindo a minha e a sua oração. Não temas, porque Ele é contigo. Não tenha medo, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor, Ele está vendo a força do seu adversário. O Senhor, nessa manhã, Ele está vendo aquilo que o inimigo tem armado contra mim e contra você. Mas eu quero te dizer que quanto ali, Samuel colocou tudo ali, quando ele começou a orar, eu quero falar para você que a trovoada que Deus mandou destruiu os filisteus. Veio um terreno, como se aterrou tudo, matou todos, eliminou todo o mal que estava vindo contra o povo de Israel e contra Samuel. Mas eu quero te dizer que naquele local, onde foi um local de tristeza, de derrotas,
que tudo que vinha até naquele lugar, ali, chegava ali, não tinha como passar de vitória, só tinha derrota. Mas ali, então, Samuel pegou uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Naquele lugar onde era derrota, Deus deu a vitória para Samuel. Eu quero falar que aquilo que entristece o seu coração nessa manhã, eu quero falar para você que aquilo que é difícil aos olhos do homem, Deus vai mudar o cenário. Deus vai mudar o cenário para você ser abençoado. Eu quero falar para você que os filisteus nunca foram abatidos, mas vieram ter contra Israel, quanto foi a mão do Senhor contra os filisteus no dia de Samuel. Eu quero falar para você que naquele dia, Samuel deu um basta através da sua fé, através da sua atitude. Quando o inimigo tentando levantar contra ti, meu irmão, minha irmã, toma uma posição como Samuel. E eu quero falar para você que naquele lugar que era ali de derrota, ficou sendo um lugar de bênção. Mudou a história daquele lugar. A palavra que nos dá aqui hoje, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra que Samuel colocou ali foi uma pedra chamada Jesus. Foi uma pedra chamada Deus Altíssimo. É uma pedra que vai nos ajudar e que nós vamos dar um testemunhos lindos da palavra de Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? A primeira coisa que eu quero falar para você, que Deus mudou a história de Samuel naquele lugar. Deus está mudando a sua história a partir de hoje. Eu quero te dizer que a pedra de ajuda está chegando para você. Eu quero falar para você que a pedra que ajudou Samuel é a mesma que vai nos ajudar no dia de hoje. Eu quero falar para você que quando nós clamamos um Deus Altíssimo, ele muda a história. Aquele lugar que trazia só lembranças de tristeza, aquele lugar que só trazia momentos de sofrimento, ali passou a ser um lugar de vitória. Foi ali que o Senhor trouxe a vitória. Foi ali que Deus mudou a história do povo, Alabaçu e Cantas Nébias. Deus deu a vitória ao seu povo. Deus vai dar a vitória para você nessa manhã. Deus já está trazendo a vitória para você nessa manhã. Deus é especialista em mudar situações, irmãos. Deus é especialista em mudar a história. Se você coloca um ponto final em algo, Deus está mandando te dizer que está colocando uma vírgula com um ponto. Sabe o que é isso? Deus simplesmente está mudando o percurso. Simplesmente Ele está fazendo voltar. Sabe? Simplesmente Deus está trazendo um novo sobre a sua vida. Deus está trazendo uma nova história na sua vida. Eu aprendo com essa palavra que aquele lugar que era de tristeza, aquele lugar que era de decepção, que tudo que acontecia de ruim parava ali naquele lugar. Mas quando Samuel chegou, a história mudou. Quando Samuel clamou, a história mudou. E aquele lugar foi levantado um lugar abençoador. Antes ele era um lugar de derrota. Antes aquele lugar era chamado de decepção, de perca. Mas Samuel, através da sua fé, ele mudou a história daquele lugar. Quando ele começou a clamar a Deus. Quando ele começou a determinar o sangue de Jesus naquele lugar. Eu quero falar para você que Deus pode até deixar você entrar em algumas situações, mas ele vai mudar para o nome dele ser glorificado. Aleluia! Essa pedra chamada Jesus, ela está trazendo uma vitória grande para você. Eu quero falar para você que quando nós reunimos em oração, em determinação, o sangue de Jesus nos garante e nós fazemos a vitória. Aleluia! Você pode receber a sua vitória nessa manhã, em nome de Jesus? Você pode declarar que essa situação que está aí, Deus vai trazer um sorriso nos seus lábios? Você pode declarar que Deus está mudando tudo para trazer algo muito maior e melhor para você? Você pode tomar posse dessa palavra? Porque ali, irmãos, onde chega a arca do Senhor,
Aonde chega a presença do Senhor, o lugar é mudado. A vitória é certa. Aonde tem sangue de Jesus, tem vitória. Tem bênçãos celestiais chegando. Eu aprendo com essa palavra hoje que Jesus ele chegou aqui agora para ajudar eu e você. Eu aprendo com essa palavra aqui que nós dois, eu e você, vamos testemunhar a palavra do Senhor. Nós vamos falar que o lugar que era de tristeza, Deus está trazendo alegria. Oh, glória! Oh, glórias! Oh, glórias! Irmãos, que eu aprendo com essa palavra é que o Senhor está restituindo algo para nós. Que eu aprendo nessa palavra que onde os filisteus tinham tomado, onde os filisteus chegavam para querer destruir, quando chega a presença do Deus Altíssimo, ele tem que cair. Eu aprendo com essa palavra que o seu adversário, o meu adversário, não tem força para tocar em nós, porque Deus está trazendo esse novo tempo. Samuel chegava diante daquele lugar. Samuel via a situação daquele lugar, mas ele clamou um Deus. E ali ele colocou uma pedra, ali ele consagrou aquele lugar de vitória. Ele tirou o lugar que era de tristeza e colocou de alegria. Deus, nessa manhã, está mandando te dizer que está mudando. O lugar que é de tristeza, ele vai colocar alegria. Você toma posse em nome de Jesus? Você toma posse em nome de Jesus. Porque naquele lugar, irmãos, morreu o sacerdote. Naquele lugar trouxe muita tristeza. Mas quando Samuel chega com a presença de Deus, aquele lugar é mudado. É isso que eu quero falar nessa manhã. É isso que eu quero falar para você. Que quando eu e você permitimos a presença de Deus entrar, Deus faz trovejar. Deus faz cair por terra. Ai daqueles que tocam nas meninas dos olhos do Senhor. Ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor. Você é ungida, você é ungido, você é bendito do Senhor. O Senhor chamou ali, quando tem a palavra lá de Isaac, Isaac, o inimigo dele, teve que reconhecer que ele era bendito. E você é bendito de Deus, é bendita de Deus. A palavra do Senhor diz que quando Isaac começou a trabalhar, quando aquele rei que um dia mandou ele embora, que não queria ele perto, teve que assumir, teve que aceitar, teve que reconhecer que Isaac era bendito de Deus. Nessa manhã eu quero falar para você, você é bendito e bendita de Deus. Vamos orar? Nessa manhã de sexta-feira, é dia de nós falarmos assim, nós somos mais que vencedores. Nesse dia de sexta-feira, é dizer para todos que você é mais que vencedor. E quando você se posiciona em fazer um sacrifício para adorar o nome do Senhor, como diz a palavra do Senhor, Deus pelejará por vós. Deus que vai pelejar por você. Eu quero falar para você que essa sua história é Deus que vai pelejar por você. Não vai ser pela força do seu braço, mas vai ser pelas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E Deus também pode mandar um grande trovoada contra os seus adversários. Deus pode jogar por terra e ele vai fazer isso acontecer, para que no lugar da sua tristeza ele está colocando alegria. Toma posse em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai amado, até aqui o Senhor nos ajudou, como diz a palavra do Senhor. Até aqui o Senhor tem reedificado, tem nos reestruturado. O Senhor tem dado restauração. O Senhor tem cuidado, tem fortalecido nossas vidas. E através da tua palavra, Pai, nós somos mais que vencedores. Através da tua palavra, Pai, nós seguramos nas suas mãos, Pai. Assim como Samuel. Pai, a palavra diz que aquele local, Pai, é um lugar de tristeza. Mas o Senhor fez aquele lugar ser um lugar abençoado, ser um lugar de vitória. O Senhor mudou, Pai, a história daquele lugar. Muda, Deus, a história deste irmão. Muda, Deus, a minha história. Muda, Deus, traz um novo para nós, para que nós possamos, Senhor, Senhor, nos glorificar o nome do Senhor, para que a alegria venha dentro do nosso coração, para que a alegria do Senhor, Pai, muda tudo para nós.
Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos que o melhor do Senhor está por vir. Nós profetizamos, Pai, que essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã é para que nós possamos saber que o Senhor fala, que o Senhor age em nosso favor. E eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vitória. Eu creio, Pai, que nessa manhã o Senhor está mudando, Senhor, histórias. E eu creio, Senhor, que o Senhor está abrindo portas. Eu vejo, Pai, cadeados sendo quebrados. Senhor, eu vejo, Pai, grilhões sendo derrubados. Eu vejo a presença do Senhor entrando, Senhor, nessa causa deste irmão, dessa irmã. Eu vejo, Pai, a mão do Senhor trabalhando em favor de cada um. E é no teu nome que assim nós estamos orando. É no teu nome, Pai, que nós temos a certeza. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, porque quando nós nos colocamos diante da tua presença, o Senhor levanta anjo em nosso favor. O Senhor guerreia por nós. Obrigado por essa semana, Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado, nos livrado. Em nome de Jesus, Pai, continua sendo com os teus servos. Continua, Senhor, nos abençoando. A tua palavra diz, Senhor, que quando nós levantamos em oração, tudo é mudado, tudo é transformado. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tem sempre, Pai, o melhor para nós. A tua palavra diz, Pai, que Josué, ele era um homem dedicado e nós queremos também ser como Daniel, como Josué. Nós queremos ser, Pai, como Samuel, que tinha um compromisso com o Senhor. Ensina-nos a ter esse compromisso diário com o Senhor, Pai. Senhor, visita esse enfermo agora. Visita, Pai, essa enferma. Visita, Senhor, os hospitais. Visita, Senhor, os leitos. Visita, Pai, traz a cura. No lugar dessa tristeza, dessa dor, dessa irmã, deste irmão, o Senhor traga alegria para eles, Pai. Em nome de Jesus. Que através da oração do meio-dia, o Senhor possa revelar o profundo e o oculto. Neste propósito de Daniel, Pai, o Senhor tem nos sustentado. Alabassuriando as terras, alamanai. E nós possamos confiar, Senhor, e ter a certeza, Pai, que porque quando ali, Pai, os filisteus vieram contra, Senhor, Samuel, contra o povo de Israel, o Senhor mandou que a trovejada, Senhor, sobre os nossos adversários, sobre aquelas obras de macumbaria, de feitiçaria, de olho de inveja contra as nossas vidas, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Quebra as cadeias, Pai, em nome de Jesus. Quebra os grilhões, Espírito Santo. E faz de nós vencedores nessa manhã. Faz nós, Pai, sermos vencedores, Pai. Em nome de Jesus. Eu entrego tudo e a todos nas tuas mãos. Obrigado por essa palavra, obrigado por este dia, Senhor. Que nós possamos estar sempre consagrando, Senhor, na tua presença. Abre as portas, Pai, confirma a vitória. Confirma a vitória, Pai. Confirma a vitória para mim e para esse irmão. O Deus da promessa, o Deus provedor, o Jeová Jireh é conosco. Senhor, nos livra de todo o laço do passarinheiro. Pai, guarda os nossos animais, guarda a nossa casa, guarda o nosso trabalho, guarda o trabalho de cada um, Pai. Senhor, abençoa meu ministério. Eu consagro tudo em tuas mãos nessa manhã. Eu consagro tudo, Pai, em nome de Jesus. E eu sei que a tua palavra diz, Pai, que nós possamos esforçar e ter bom ânimo, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor é comigo, é com esse irmão, aonde quer que nós andemos. O Senhor é conosco. Continua nos abençoando, abençoando este canal, Pai, para a glória, a honra e o louvor do Senhor. Tudo é para ti, Pai. Tudo é para o Senhor. Que assim seja. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Tenha uma sexta-feira iluminada por Deus, guardada. Que Deus abençoe você que faz aniversário neste mês de agosto. Que você faz aniversário neste dia. Que Deus abençoe e cubra com toda sorte e bênção. Em nome de Jesus, amém? Um forte abraço. Até amanhã.
ligando o nosso nono elo, em nome de Jesus.